Fala galera! Hoje nós vamos falar a respeito de forças intermoleculares. Forças intermoleculares são importantes em substâncias que fazem ligação covalente. Quando dois átomos se ligam através de ligação covalente, eles formam uma molécula. As moléculas elas são eletricamente neutras, ou seja, elas não possuem carga elétrica, mas essas moléculas precisam se manter próximas umas das outras para que aquela substância seja formada. Então, o que faz com que as moléculas fiquem perto umas das outras são as forças intermoleculares. A união entre os átomos é chamada de força interatômica, e essa atração entre as moléculas é chamada de força intermolecular. Qualquer tipo de força intermolecular é mais fraca do que uma ligação interatômica. Como vocês já sabem, as moléculas podem ser polar ou apolar. A molécula é polar quando existe uma diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão compartilhando os elétrons, e isso cria um dipolo na molécula. Não significa que a molécula tem carga, ela tem um momento de dipolo, então ela vai ter uma carga parcial. Uma parte da molécula fica parcialmente negativa, outra parte da molécula fica parcialmente negativa. Isso pode ser visto, por exemplo, na molécula de ácido clorídrico, que é o HCl. No ácido clorídrico, como o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, ele atrai o elétron do hidrogênio para perto dele, fazendo com que o cloro fique parcialmente negativo e o hidrogênio fica parcialmente positivo. Então, de novo, a molécula não tem carga, é uma carga parcial, por isso a gente coloca essa letra grega, que é o delta minúsculo, na frente da carga, para mostrar que não é uma carga de verdade, né? É uma carga parcial. Então, esse momento de dipolo que é estabelecido na molécula faz com que ela seja uma molécula polar. Quando a molécula é polar, a interação entre as moléculas vai ser do tipo dipolo-dipolo, porque a molécula tem um momento de dipolo, então a interação vai ser do tipo dipolo-dipolo. Mas se a molécula é polar, mas ela tem, né, na constituição da molécula, o hidrogênio ligado diretamente ao FON. Quem é o FON? Flúor, oxigênio ou nitrogênio. Se o hidrogênio estiver ligado diretamente ao flúor, oxigênio ou nitrogênio, então a interação vai ser do tipo ligação de hidrogênio. Então, essas moléculas são polares, mas a polaridade delas é muito intensa. Isso faz com que as forças de atração sejam mais fortes do que nas interações do tipo dipolo. Então, elas recebem um nome especial de ligações de hidrogênio, tá? Então, se a molécula for polar, existem duas possibilidades para ela, né? Molécula polar, as interações vão ser do tipo dipolo-dipolo ou ligação de hidrogênio, onde só vai ser ligação de hidrogênio se eu tiver hidrogênio ligado diretamente ao flúor, oxigênio ou nitrogênio. Quando a molécula é apolar, a interação é do tipo dispersão de London. O que são as forças de dispersão de London? Se a molécula é apolar, ela não tem um dipolo, né? Ela não tem nem cargas parciais, porque, como nós vimos no exemplo do ácido clorídrico, né? Na molécula do ácido clorídrico, o hidrogênio tem uma carga parcial positiva e o cloro tem uma carga parcial negativa. Então, essa carga parcial positiva da molécula, ela vai sofrer atração pela carga parcial negativa da molécula vizinha, e assim sucessivamente. E é assim que a atração acontece. Mas quando a molécula não tem nem essas cargas parciais, né, como acontece, por exemplo, na molécula do gás hidrogênio, como os dois átomos são átomos de hidrogênio, não existe diferença de eletronegatividade. Então, não tem um momento de dipolo, não existem cargas parciais. Essa molécula é uma molécula apolar.
E aí, como que vai acontecer a atração entre essas moléculas? Os elétrons, né, que estão aqui envolvidos na ligação, eles ficam em movimento o tempo todo. E aí, em um dado momento, esse elétron se afasta muito do núcleo, criando um momento de dipolo na molécula. Então, esse momento de dipolo ele só formou porque o elétron afastou demais do núcleo. Então, ficou uma região positiva por causa da carga do núcleo e uma região negativa por causa do elétron. Em fração de segundos, o elétron aproxima do núcleo de novo e esse momento de dipolo desaparece. Então, esse é um dipolo instantâneo. Só que antes desse dipolo desaparecer, ele induz a formação de um momento de dipolo na molécula vizinha. Então, esse é um dipolo induzido, porque ele formou, porque esse carinha aqui formou um momento de dipolo antes, né? E aí, esse momento de dipolo que formou nessa molécula induziu a formação do momento de dipolo na molécula vizinha, que também forma e some em fração de segundos, tá? Então, como esse dipolo forma e some, ele é chamado de dipolo instantâneo. E como o dipolo na molécula vizinha foi formado por causa do outro que formou, ele é chamado de dipolo induzido. Então, essa interação também pode ser chamada de dipolo instantâneo, dipolo induzido, tá? Ou forças de dispersão de London, está falando do mesmo fenômeno. Então, quando essas interações de polo, ligação de hidrogênio e força de dispersão de London, elas acontecem tanto quando eu tenho só uma substância, né? Quando o meu sistema é puro, ou quando eu tenho duas ou mais substâncias envolvidas, quando eu tenho uma mistura. Então, eu posso analisar qual é o tipo de interação entre o soluto e o solvente em uma mistura. Então, se eu tiver, por exemplo, um laguinho, né, e moléculas de gás oxigênio próximas à superfície da água. Qual seria a interação das moléculas do gás oxigênio com as moléculas da água? Aqui, o gás oxigênio tem molécula apolar. A molécula de água é uma molécula polar. Então, entre as moléculas do gás oxigênio, as interações são do tipo dispersão de London. Entre as moléculas de água, as interações são do tipo ligação de hidrogênio. Qual seria a interação entre as moléculas de oxigênio e as moléculas de água? Então, como a molécula de água é polar, né, existe uma carga parcial negativa no oxigênio e uma carga parcial positiva no hidrogênio, esse dipolo que existe na molécula de água induz a formação de um dipolo na molécula de oxigênio quando ela se aproxima suficientemente da água. Então, esse dipolo não existia, né? Ele formou por causa da aproximação com a água. Ele é um dipolo induzido. Na água, o dipolo é permanente. Então, a interação entre oxigênio e água chama dipolo induzido, porque já existia um dipolo na água e ele induziu a formação de um dipolo na molécula do gás oxigênio, que é apolar. As forças intermoleculares, elas são importantes para definir propriedades das substâncias como temperatura de fusão, temperatura de ebulição e solubilidade. Então, vamos pensar juntos, né? As moléculas são unidas por forças intermoleculares. Quanto mais intensa for essa força, mais perto as moléculas ficam umas das outras. Nas mudanças de estado físico, eu preciso vir e afastar as moléculas, né? Na fusão, quando o sólido passa para a fase líquida, as moléculas estão se afastando umas das outras. E na ebulição, a mesma coisa. Quando o líquido passa para a fase gasosa, as moléculas se afastam ainda mais. Então, eu preciso romper essas forças intermoleculares.
Quanto mais forte for essas forças, mais energia eu tenho que fornecer, maior vai ser as temperaturas de fusão e de ebulição. Então, temperatura de fusão e de ebulição dependem da intensidade das forças intermoleculares. Quanto mais intensa forem essas forças, maiores serão essas temperaturas. Então, esse gráfico mostra isso. Ele é um gráfico de temperatura em função da massa molecular, porque as forças intermoleculares, elas dependem do tamanho da molécula, né? Então, de certa forma, da massa dela. Tá? E, além disso, a força de dispersão de London, que existe entre moléculas apolares, são forças bem fraquinhas, né? Porque, lembra, é um dipolo que forma e some. Então, como o dipolo é instantâneo, as forças são fracas, tá? As forças do tipo dipolo-dipolo são forças intermediárias. E as forças do tipo ligação de hidrogênio são as mais fortes das forças intermoleculares, tá? Então, o que eu posso esperar? Que quem faz ligação de hidrogênio, as moléculas vão estar mais próximas, mais unidas. Então, eu posso esperar que tenha maiores temperaturas de fusão e ebulição. Quem faz interação do tipo dipolo-dipolo, as forças são menos intensas do que na ligação de hidrogênio, mas mais intensas nas interações do tipo dispersão de London. Então, essa intensidade das forças vão influenciar e impactar diretamente temperatura de fusão, temperatura de ebulição, tá? Mas eu só posso fazer essa comparação se as moléculas são mais ou menos do mesmo tamanho. Se eu tenho uma molécula bem pequenininha e a outra molécula é muito grande, né? Comparar, por exemplo, uma molécula de iodo, que só tem 2 átomos de iodo, com uma molécula de um polímero, que pode ter mais de 200 átomos ligados, aí isso não faz sentido. As moléculas têm que ser mais ou menos do mesmo tamanho. Então, esse gráfico aqui, ele mostra o hidrogênio ligado aos calcogênios, tá? Os calcogênios são os elementos que ocupam a coluna 16 da tabela periódica. Oxigênio, enxofre, selênio e telúrio são todos calcogênios. E aqui eles estão ligados ao hidrogênio, né? Formando hidretos de calcogênio. Então, quando eu olho aqui, ó, H2S, H2SE e H2TE, à medida que a massa aumenta, a temperatura de ebulição aumenta também. Todas essas moléculas são polares e têm interação do tipo dipolo-dipolo. Então, o que está alterando aqui as temperaturas de mudança de estado físico, né? Temperatura aqui não especifica, mas 100 graus Celsius é a temperatura de ebulição da água. Então, o que está alterando aqui as temperaturas de ebulição são as suas massas. Quanto maior a massa, maior a temperatura de ebulição. Mas a água, ela tem a menor massa de todas, né? A massa da água é 18 e tem maior temperatura de ebulição. Então, como assim? Se a temperatura aumenta à medida que a massa aumenta e a água tem a menor massa de todas, então por que a água não tem a menor temperatura de ebulição? Porque as interações entre as moléculas de água são do tipo ligação de hidrogênio. Então, como elas têm interações mais intensas, também vai ter maior temperatura de ebulição. Forças intermoleculares também estão relacionadas com a solubilidade das substâncias. Existe uma regra geral que fala que semelhante dissolve semelhante, que polar, um soluto polar dissolve em um solvente polar, e um soluto apolar dissolve em um solvente apolar. Mas por que isso acontece? E essa regra também tem muitas exceções. E por que as exceções acontecem? Por causa das forças intermoleculares. Então, quando eu quero tentar definir se um soluto vai ser solúvel em um determinado solvente, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar em quais são as forças intermoleculares entre as moléculas do soluto. Quais são as forças intermoleculares entre as moléculas do solvente? E quais serão as forças intermoleculares na mistura soluto mais solvente? Quais serão as forças que vão atuar ligando, fazendo essa tração das moléculas do soluto
pelas moléculas do solvente. Se essas forças aqui forem mais fortes do que entre as moléculas do soluto puro ou entre as moléculas do solvente puro, então vai ter uma boa solubilidade do soluto no solvente. A água ela é solvente universal e ela é considerada solvente universal porque ela dissolve um número muito grande de substâncias. Mas existem substâncias que não são solúveis em água. Você deve conhecer algumas, né? Então, moléculas como essa aqui, ó, que é uma molécula de açúcar, que tem muitos grupos polares, que é esse grupo OH, que chama hidroxila, são muito solúveis em água, porque a água também é polar. Agora, moléculas grandonas como essa aqui, ó, que tem essa partezinha polar e o resto da molécula é todo apolar, elas são pouco solúveis em água. Então, nesse caso, eu tenho que usar um solvente que também tenha esse formato, né? Uma molécula apolar. E aí eu consigo, então, aumentar a solubilidade do soluto no solvente. Pessoal, esse é um breve resumo sobre forças intermoleculares. Se você curtiu, deixe o seu like. Beijo para vocês e até o próximo vídeo.